está relacionado com esta raiz. Jezreel, Deus semeia. Se difere a uma cidade e a um vale perto do monte Gilboa. Josué 17:16 e 2 Samuel 2:9. E ao nome dado simbolicamente ao filho de Oséias, Oséias 1:4. A palavra zera, parece zero, né? É zera. Não, zero zero feminino, né? Zera feminino. Semente, semeadura, época de semear, colheita, descendente, posteridade, tá vendo? Então é semente. Então, como se fosse na contagem, seria o início, né? Antes seria, talvez por isso se chama zera no hebraico, né? Que começa do zero e aí vai a contagem, né? Até se tornar uma planta, né? Então é uma semente, semeadura, época de semear, colheita, descendentes, posteridade. Esta palavra ocorre por volta de 228 vezes no hebraico bíblico e aparece em todos os períodos. Ela tem cognatos no aramaico, no fenício, no árabe, no etiópico e no acadiano. O substantivo zera se refere ao processo de espalhar sementes ou semear. Esta é a ênfase em Gênesis 47:24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento. Números 20:5. Deveria ser traduzido assim: o deserto não é lugar de sementes cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Ezequiel 17:5. Deveria ser traduzido dessa maneira: tomou da semente da terra e a lançou num campo próprio para semear. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. ênfase próxima relacionada surge em passagens como Gênesis 8:22, onde a palavra descreve que semear é uma atividade regular que ocorre periodicamente. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O termo zera quer dizer semente. Há várias acepções sob esta ênfase, sendo a primeira aquilo que é semeado para colher alimentos. Os egípcios disseram a José: porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra, compramos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Gênesis 47:19. A palavra representa o produto de uma planta. Produz a terra erva verde, erva que dê semente e alimentos, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Gênesis 1:11, primeira ocorrência bíblica. Neste e em outros contextos, zera diz respeito especificamente à semente em grãos ou semente comestível. Levíticos 27:30. Este é o significado da palavra em 1 Samuel 8:15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará. Não obstante, é possível que aqui a palavra se refira à terra cultivável, como acontece com o seu cognato acadiano. Em outros contextos, a palavra retrata toda a colheita, porque a semente colheita prosperará e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Zacarias 8:12. Em Isaías 23:3, zera e a palavra hebraica habitual para colheita, kazir, em hebraico kazir, estão em paralelismo sinônimo. Às vezes zera quer dizer sêmen, quer dizer sêmen, ou a semente de um homem também. O homem, quando sair dele a semente da cópula, se ele tiver
emissão seminal, Levíticos 15:16. O sêmen de um animal também é indicado por esta palavra, Jeremias 31:27. É frequente zera significar descendência. Só raramente esta acepção é aplicada a animais, e por inimizade entre ti, o diabo, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis 3:15. Este versículo usa a palavra em vários sentidos. A primeira ocorrência significa tanto os descendentes da serpente quanto os do ser espiritual que usarem a serpente, os homens maus. A segunda ocorrência da palavra diz respeito a todos os descendentes da mulher e, em última instância, a um descendente em particular, Cristo. Em Gênesis 4:25, Zera não aparece como substantivo coletivo, mas se refere a uma descendência particular e imediata. No nascimento de Sete, Eva disse: Deus me deu outra semente descendente. Gênesis 46:6 usa a palavra no singular para designar toda a família, inclusive filhos e netos. Gênesis 17:12. A família no seu todo, inclusive todos os parentes imediatos, é incluída na palavra em passagens como 1 Reis 11:14. Em Esté 10:3, a palavra é usada para descrever uma nação inteira de pessoas. O substantivo zera é usado para se referir a grupos de indivíduos marcados por uma qualidade moral comum. Este uso já foi visto em Gênesis 3:15 e Isaías 65:23, menciona a semente dos benditos de Deus. O Messias, ou o servo sofredor verá a sua descendência, ou os que creem nele e o seguem, Isaías 53:10. Também lemos sobre os seguidores do justo, Provérbios 11:21, a semente fiel, Jeremias 2:21, e a descendência santa. Em cada caso, esta palavra representa aqueles que são unidos por serem tipificados pelo modificador de Zera. Várias outras passagens exibem a mesma acepção, exceto que Zera é modificado por uma qualidade indesejável. A palavra agora é semelhança, no hebraico é dama. Seja como assemelhar-se, ser ou agir como, comparar ou confrontar, inventar, pesar ou ponderar. Este verbo aparece no hebraico bíblico por volta de 28 vezes. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico bíblico, acadiano e árabe. No Salmo 102:6, o termo dama significa ser como. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um macho nas solidões. B. Substantivo demute. Demute, semelhança, feito, figura, forma, padrão. Todas menos 5 das 25 ocorrências desta palavra estão nos livros poéticos ou proféticos da Bíblia. Primeiro, a palavra significa modelo no sentido das especificações das quais uma coisa é feita. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. 2 Reis 16:10. Segundo, demute significa feitio ou forma a coisa feita segundo determinado padrão. Em 2 Crônicas 4:5, a palavra representa a forma de uma estátua de bronze, e por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. Em tais passagens, demute significa mais que só forma em geral, indica uma forma em particular. Em Ezequiel 1:10, por exemplo, a palavra descreve a forma ou semelhança das faces das criaturas viventes que Ezequiel descreve em Ezequiel 1:26. A palavra se refere a algo que parecia ser em vez do que era, e por cima do firmamento, que estava por cima
da sua cabeça havia uma semelhança de trono. Terceiro, demute quer dizer o original segundo o qual uma coisa é moldada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Isaías 40:18. Este significado está em sua primeira ocorrência bíblica e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Quarto, em Salmos 58:4, a palavra parece funcionar meramente como a extensão da forma, mas não o significado da preposição que é, no caso que é. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. A palavra agora é sempre. No hebraico é olam. Olam. Eternidade, tempo remotíssimo, perpetuidade. Esta palavra tem cognatos no ugarítico, moabita, fenício, aramaico, árabe e acadiano. Ocorre por volta de 440 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Primeiro, em algumas passagens, a palavra significa eternidade, no sentido de não estar limitado ao presente. Em Eclesiastes 3:11, lemos que Deus tinha ligado o homem ao tempo e lhe dado a capacidade para viver em seu tempo. Isto é, de se lembrar do passado, planejar o futuro e considerar princípios abstratos. Contudo, ele não lhe deu conhecimento divino. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Segundo, a palavra significa tempo remotíssimo ou tempo distante. Em 1 Crônicas 16:36, Deus é descrito como bendito desde a eternidade até a eternidade, ou do tempo passado mais remoto até o tempo do futuro mais distante. Em passagens onde Deus é visto como aquele que existia antes que a criação fosse trazida à existência, Olam ou Olam pode significar, primeiro, bem no começo. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, as coisas do começo, bem no começo, que eu sou Deus e não há outro Deus. Isaías 46:9. Ou 2, desde a eternidade, desde a pré-criação até agora. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Salmos 25:6. Em outras passagens, a palavra significa desde em tempos passados. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. Em Isaías 42:14, a palavra é hiperbolicamente usada com o significado de por muito tempo. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Essa palavra pode incluir todo o tempo entre o antigo passado e o presente, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram. Jeremias 28:8. A palavra pode significar há muito tempo, quando eu já há muito tempo quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas. Jeremias 2:20. Em Josué 24:2, a palavra significa antigamente, nos tempos antigos. A palavra é usada em Jeremias 5:15, onde significa antigo. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima. Quando usado com o negativo, nunca olam ou olam pode significar tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Literalmente, tu nunca reinaste desde o passado mais distante. Isaías 63:19. Significados semelhantes surgem quando a palavra é usada sem uma preposição e em relação de genitivo com algum outro substantivo. Com a preposição ad, a palavra pode significar no futuro indefinido. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deuteronômio 23:3.
A mesma construção pode significar enquanto a pessoa vive. Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. 1 Samuel 1:22. Esta construção apresenta uma extensão no futuro indefinido, começando com o tempo de quem fala. Na maioria de suas ocorrências, olam ou olam aparece com a preposição le. Esta construção é mais fraca e menos dinâmica em ênfase que a expressão anterior, na medida que anteve uma duração simples. Esta diferença aparece em 1 Reis 2:33, onde ambas as expressões ocorrem. O termo olam é aplicado à maldição colocada sobre o falecido Joabe e seus descendentes. A outra expressão mais dinâmica, ad olam, aplica a Davi e seus descendentes. Enfatiza a presença sempre contínua e atuante da bênção estendida ao futuro indefinido. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua semente para sempre. Le olam, mas a Davi e a sua semente e a sua casa e o seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Ad olam, em Êxodo 21:6, a expressão le olam significa enquanto a pessoa vive, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Esta expressão enfatiza continuidade, definição e intercambiamento. Esta é sua ênfase em Gênesis 3:22. A primeira ocorrência bíblica de olam ou olam, ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come-a e viva eternamente. A mesma ênfase na duração simples concerne quando olam ou olam é usado em passagens como Salmos 61:8, onde aparece sozinho. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. O paralelismo demonstra que olam ou olam significa dia a dia ou continuamente. Em Gênesis 9:16, a palavra usada de modo absoluto significa o futuro muito distante, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do conceito eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne. Em outros lugares, a palavra significa sem começo, sem fim e permanentemente. Confiai no Senhor perpetuamente. Isaías 26:4. O plural dessa palavra é uma forma intensiva. A palavra agora é Senhor. Senhor é Adon ou Adonai. Senhor, mestre, Senhor. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico e no fenício. A forma Adon aparece 334 vezes, enquanto que a forma Adonai, usada exclusivamente como nome divino, aparece 439 vezes. Basicamente, Adon significa Senhor ou mestre. É um vocábulo distinto da palavra hebraica Baal, que significa possuidor ou dono. O termo Adon descreve aquele que ocupa a posição de mestre ou senhor sobre um escravo ou servo. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor. Gênesis 24:9. É usado para aludir a reis e seus assistentes mais poderosos. José falou aos seus irmãos: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai, ou seja, conselheiro de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45:8, Gênesis 42:30. Só uma vez esta palavra é usada no sentido de dono ou possuidor. 1 Reis 16:24. A palavra Adon é usada como termo de tratamento cortês. Em alguns casos, aquele assim tratado ocupa posição de autoridade. Em Gênesis 18:12. Primeira ocorrência: Sara chamou Abraão de Senhor. Por outro lado, este pode ter título puramente honorífico, pelo qual aquele que fala pretende indicar sua submissão àquele a quem se dirige. Jacó instruiu seus escravos a falarem com meu senhor Esaú, Gênesis 32:18. Ou seja, Jacó chamou o irmão Esaú de Senhor.
em lugares onde aquele que fala se dirige a alguém chamando-o de Senhor, a palavra significa virtualmente tu. Quando aplicado a Deus, Adão é usado em vários sentidos. Significa sua posição como aquele que tem autoridade, como Senhor sobre seu povo para recompensar o obediente e castigar o desobediente. Efraim mais amargorosamente provocou a sua ira, portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias 12:14. Em tais contextos, imagina-se Deus como o ser que é governante, soberano e mestre todo-poderoso. A palavra é um título de respeito, um termo de tratamento direto que assume um específico e concreto relacionamento. Senhor vassalo ou senhor escravo. Salmos 8:1. Em alguns casos, a palavra parece ser um título que sugere a relação e o posicionamento de Deus acerca de Israel. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Êxodo 23:17. Em tais contextos, Adão é nome divino, formal e provavelmente deveria ser transliterado para que a ênfase formal fosse retida. Na forma Adonai, a palavra significa Senhor por excelência, o Senhor sobre todos, assim como às vezes ocorre na forma Adon, Deuteronômio 10:17, onde Deus é chamado o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Josué 3:11, onde ele é chamado o Senhor de toda a terra. A palavra Adonai aparece em Gênesis 15:2, então disse a Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos. Esta palavra aparece com frequência nos Salmos, Salmo 68:17 e Isaías 29:13. Ievá, que é Senhor também, né? Ievá, ou Yavé, no caso aqui tá Ievá. O tetragrama Yod-Hê-Vav-Hê aparece sem as vogais e sua pronunciação exata é debatida. Jeová, Ievá, Javé e Yavé. O texto hebraico insere as vocais de Adonai e os estudantes e estudiosos judeus leem Adonai. Sempre que veem o tetragrama, este uso da palavra ocorre 6.828 vezes. A palavra aparece em todos os períodos do hebraico bíblico. O nome divino Yod-Hê-Vav-Hê só aparece na Bíblia. Seu significado preciso é muito discutido. Deus o escolheu como seu nome pessoal, pelo qual ele se relacionava especificamente com seus escolhidos ou o povo do concerto. Sua primeira ocorrência no registro bíblico é em Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aparentemente, Adão o conheceu por este nome do concerto ou nome pessoal desde o princípio, visto que Sete chamou seu filho Enos, ou seja, homem na qualidade de criatura fraca e dependente, e começou, junto com todas as outras pessoas piedosas, a invocar, adorar formalmente o nome de Yod-Hê-Vav-Hê, Senhor. Gênesis 4:26. O concerto encontrou expressão e aplicação mais amplas quando Deus se revelou a Abraão, Gênesis 12:8, prometendo redenção na forma de existência nacional. Esta palavra se tornou realidade por Moisés, a quem Deus explicou que ele não só era o Deus que existe, mas o Deus que faz a sua vontade. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Yod-Hê-Vav-Hê, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Yod-Hê-Vav-Hê, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu. Êxodos 3:15-17. Deus explicou o significado de eu sou o que sou. Êxodos 3:14, ele falou aos pais como Yod-Hê-Vav-Hê, que é o Yavé, né? Mas a libertação prometida e, portanto, a significância mais ampla ou o significado experimentado do seu nome lhes era desconhecido. Êxodo 6:2-8.
A palavra agora é separar, a palavra separar. Separar no hebraico é parad. Dividir, separar. Esta palavra e seus derivados são comuns no hebraico antigo e moderno. Só é encontrada no texto do Antigo Testamento hebraico cerca de 25 vezes. O verbo parad aparece pela primeira vez no texto em Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esta palavra expressa a separação de pessoas umas das outras, às vezes com hostilidade. Aparta-te de mim, Gênesis 3:9. Uma separação recíproca parece estar implícita no nascimento de Jacó e Esaú. 2 nações há no teu ventre e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Gênesis 25:23. Às vezes o status econômico provoca separação, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 19:4. Falando de modo geral, parad tem conotação mais negativa que positiva. Nazar, separar, este verbo ocorre por volta de 10 vezes no Antigo Testamento. A raiz nazar é um verbo semítico comum. No acadiano, nazaru quer dizer amaldiçoar, mas no semítico ocidental conotou dedicar. Os estudantes dos idiomas semíticos relacionam o hebraico nazar com nadar, votar. Separar e consagrar não são distintos um do outro nos primeiros livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o uso mais antigo de nazar no Pentateuco está em Levíticos 15:31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Aqui Moisés usa a palavra em sentido cultural e significa um tipo de consagração. O verbo nazar em Levíticos 22:2 é traduzido às vezes por apartar, às vezes por abster. Nos dias do profeta Zacarias, os judeus perguntaram ao Senhor de certos jejuns que eles tinham adotado voluntariamente deveriam ser continuados e observados. Quando de Betel foram enviados Surezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como o tenho feito por tantos anos? Zacarias 7:2. A resposta do Senhor declarou que não era mais necessário jejuar e, portanto, tais jejuns não precisavam mais ser continuados. Na literatura profética, o verbo nazar indica a separação deliberada de Israel de Jeová para se dedicar a deuses estrangeiros ou ídolos. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram, se separaram a esta coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Oséias 9:10. O profeta Ezequiel empregou nazar porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço de sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar no meio dele, e a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Ezequiel 14:7. A palavra é o substantivo nazir. Nazir. O outro é nazar, né? Nazar. Nazar. E aqui é nazir. Nazar. Nazar. E nazir. Nazir, aquele que é separado, nazireu. Há 16 ocorrências da palavra no Antigo Testamento. O uso mais primitivo de nazir é encontrado em Gênesis 49:26. As bênçãos de seu pai estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado, distinguido ara de seus irmãos. Deuteronômio 33:16. Essa interpretação pode ser justificada presumindo-se que José estava separado de seus irmãos para se tornar o salvador do seu pai, irmãos e famílias. No uso do Antigo Testamento, nazir é um título daquele que voltou se abster de certas coisas por algum período de tempo.
e esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Número 6:13. De acordo com número 6, um leigo de qualquer sexo podia fazer um voto especial de consagração a serviço de Deus por certo período de tempo. O nazireu fazia um voto voluntariamente, porém, no caso de Sansão, Juízes 13:5 e 7, seus pais o dedicaram por toda a vida. Quer esta ideia de separação para Deus era distintiva só para Israel ou não, tem sido motivo de debates. Número 6:1-23 estabelece leis regulamentares pertinentes ao nazireado. Havia dois tipos de nazireus, o temporário e o vitalício. A primeira classe era muito mais comum que o último tipo. Pela Bíblia temos conhecimento só de Sansão, Samuel e João Batista como indivíduos que eram nazireus por toda a vida. De acordo com a Mishnah, o tempo normal para guardar o voto do nazireado era de 30 dias, mas às vezes fazia-se um voto duplo que durava 60 dias. Na verdade, às vezes fazia-se um voto por 100 dias. Durante o tempo do voto, exigia-se que o nazireu se privasse do vinho e todo tipo de bebida intoxicante. Também lhe era proibido cortar o cabelo ou se aproximar de corpo morto, até o do parente mais próximo. Se acidentalmente o nazireu se contaminasse, ele tinha de cumprir certos ritos de purificação e depois começar o período de consagração. Tudo de novo. O nazireu era santo ao Senhor e usava na cabeça um diadema de consagração. Há apenas uma referência na literatura profética acerca de nazireus. O profeta Amós se queixou que o Senhor tinha dado aos israelitas nazireus e profetas como líderes espirituais, mas que o povo deu vinho para os nazireus beberem e ordenou aos profetas que não profetizassem. Amós 2:11. O Novo Testamento se refere ocasionalmente ao que parece ser voto de nazireu. Por exemplo, Atos 18:18 diz que Paulo velejou com Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça porque tinha voto. Atos 21:23. A palavra ser é Iá. No caso, não, Iá não é Aiá, né? No caso, Aiá ou Raiá, mas é um H ali, então vai ler Aiá. Tornar-se, ocorrer, suceder, ser. Este verbo só ocorre no hebraico e no aramaico. O Antigo Testamento atesta Aiá cerca de 3.560 vezes no hebraico e no aramaico. Com frequência este verbo indica mais que simples existência ou identidade.